Olá, é terça-feira, dia 7 de fevereiro e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E que bom poder contar com o seu carinho e a audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre educação inclusiva. Você já ouviu falar nesse tema? Sabe o que é a educação inclusiva? Então daqui a pouquinho você vai saber muitas outras informações a respeito deste tema. Terça, como você já sabe, é dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar um mousse de maracujá com a gastrônoma Luciana Luna. E ainda vamos acompanhar juntos aqui no programa Assunto do Dia as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas. Tem também as notícias da internet, enquete do dia e muito mais. O nosso programa hoje ele está imperdível. A educação inclusiva é aquela que não separa os alunos com necessidades especiais dos outros estudantes. Não apenas os estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades são beneficiados por este modelo de educação. A educação inclusiva, ela deriva do direito que todos têm de frequentar uma escola pública e de qualidade e ter suas necessidades específicas de aprendizagem atendidas pela instituição. Assim, pode-se criar ambientes mais propícios à aprendizagem de todos. E para nos ajudar a entender mais sobre este tema, vamos conversar hoje aqui no nosso programa com a Lúcia Inês. Ela que é professora de Educação Inclusiva, ela é coordenadora pedagógica do Centro de Apoio ao Surdo. Daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouco mais com a nossa primeira convidada. E a segunda convidada também já está aqui no nosso estúdio e vai nos ajudar com muitas orientações. É a Jorgemima Mesquita, ela que é psicopedagoga e professora universitária. Daqui a pouquinho vamos aprender e entender muito mais sobre o tema, mas antes vamos acompanhar juntos uma reportagem com Magdiel Nayal. Com 13 anos, Yuri estuda nesta turma regular do ensino fundamental. Ele e outras 94 crianças com deficiência estão matriculadas nesta escola municipal onde estudam 700 alunos. Aqui, ele é acompanhado por um agente de apoio ao desenvolvimento escolar especial durante as aulas e no contraturno participa do atendimento educacional especializado. Tem os professores especialistas que fazem um plano baseado na característica desse aluno, de onde a gente precisa intervir para que ele acompanhe, para que ele complemente. Os resultados foram percebidos em casa, na convivência e no desenvolvimento. Essa parte social dele, de inclusão, de estar junto de outras crianças, de permanecer num local fechado, que ele tinha uma dificuldade, né, de permanecer no local fechado e conseguir se manter, conseguir se integrar, eu acho que foi o primordial daqui, né? Fora a questão da educação também, porque a gente está conseguindo muitos ganhos com ele aqui. Tudo muito diferente do que ela vivenciou na experiência com outras instituições. Ele já veio de escola particular, né? E ele estuda desde os 2 anos e foi muito traumático, porque ele era deixado meio de lado, era o diferente que eles não sabiam, não conheciam, e ele era posto um pouco de lado. E aqui ele não encontrou isso. A mãe do Miguel, que também tem autismo, não hesita em listar os benefícios. Em todos os aspectos ele melhorou, porque a partir do momento que ele conseguiu falar, que ele conseguiu se comunicar, ele melhorou aquela parte agressiva que ele tinha. Tudo na vida dele mudou, assim, consideravelmente. Para mim é como se ele tivesse nascido de 2 anos atrás para cá. São resultados que a professora acompanha bem de perto. O atendimento individualizado ele faz realmente a diferença, porque a gente consegue conhecer as potencialidades, além da deficiência, né, para além daquilo que já está no diagnóstico, e consegue fazer um desenvolvimento muito bom. Estimulação cognitiva, raciocínio lógico, leitura. A chefe de divisão de educação especial da Prefeitura do Recife explica como funciona o trabalho de inclusão dos mais de 3.800 alunos matriculados na rede municipal. Hoje nós temos 113 salas de recursos multifuncionais, com professores com especialização em educação especial. Nas salas de recursos, os professores vão trabalhar a especificidade desse aluno, de forma a dar empoderamento a ele e autonomia para que assim ele possa aprender na melhor forma no ensino regular. Para ela, o sucesso do atendimento educacional especializado depende do empenho da escola e também da família,
que às vezes não reconhece a necessidade da criança. O que é que a gente aconselha? Esses pais a procurarem o sistema de saúde mais próximo, pode ser o posto da saúde, e solicitar que o médico encaminhe para essas intervenções. E apesar dos horários diferentes entre a educação regular e o atendimento individualizado, a comunicação entre os professores é determinante para o desenvolvimento dos alunos. Às vezes eu no atendimento não percebo, mas o de sala regular percebe e se complementa no desenvolvimento desse plano de cada estudante. O transporte dos alunos que têm dificuldade na locomoção e são de família de baixa renda também é importante no processo de aprendizado. A mãe da Mariana que eu diga. Ajudou muito para mim e para ela, porque ela não ia para a escola. Assim, ela não tinha um transporte para ir para a escola. Eu quem trazia ela empurrando a cadeirinha dela. Ela se desenvolveu muito na escola e o transporte ajudou e muito. E já que a ideia de educação inclusiva com a soma do trabalho escolar coletivo e individualizado tem dado certo aqui, faz sentido ouvir estes agradecimentos. A gente aqui é tratado com respeito, com amor, com carinho. E elas se dedicam de uma forma assim que eu não tenho nem palavras, na realidade, para expressar, né, o sentimento de gratidão que eu tenho por essa escola. Pois bem. Respeito, carinho, amor, né? Reflete a gratidão dessa mãe que a gente acabou de ouvir e é o mínimo que merecemos, né? Principalmente as pessoas que têm necessidades especiais precisam muito de amor, carinho, de ajuda para que elas possam trilhar e escrever a sua própria história. Daqui a pouquinho vamos aprender mais sobre o tema, mas antes a gente quer chamar você que está em casa, venha participar conosco aqui do nosso programa. Sabe como você pode participar? Respondendo a nossa enquete. Já está disponível e a pergunta de hoje é a seguinte: você acha que o Brasil ainda está distante de alcançar uma educação inclusiva? Liga pra gente, participa, 3424-1977 é a nossa linha interativa, já está disponível, você pode ligar, responder a enquete também, mandar alguma pergunta sobre o tema para as nossas convidadas de hoje. Essa sua pergunta também pode ser enviada através da internet, facebook.com/assunto do dia. É a nossa fanpage, está disponível, acesse a internet, mande sua dúvida, daqui a pouquinho nossas convidadas terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Manda também essa participação através do nosso WhatsApp, que é o 99418-1206, 99418-1206. Não deixe de participar, mande aí sua dúvida, que daqui a pouquinho vamos responder a sua dúvida. E olha só, a demanda pela educação inclusiva dentro do sistema regular de ensino e em classes comuns, ela surge da percepção de que a convivência na diversidade ela é benéfica para todos e contribui aí para um melhor desenvolvimento das crianças e também dos adolescentes. A educação inclusiva, ela pauta-se também pelos princípios da não discriminação e também da igualdade de oportunidade, preconizados ali pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas, isso de 2016. Então vamos aprender mais sobre o tema, vamos saber o que é que evoluiu depois de 2016, quando a ONU divulgou isso. Vamos ter uma aula hoje aqui no nosso programa com a ajuda das nossas convidadas de hoje. É um prazer recebê-las sempre aqui no nosso programa. Jorgemima Mesquita, psicopedagoga, mais uma vez, seja bem-vinda ao assunto do dia. Bom dia, Valdisson. Bom dia a todos vocês que nos escutam e nos assistem nesse momento. E eu estou muito feliz com a temática, né? É uma questão que precisa ser mais aquecida, mais discutida, porque a educação inclusiva não tem volta. Eu acho que a gente tem que evoluir muito nesse processo. Também queria dar as boas-vindas a Lúcia Inês, professora de Educação Inclusiva. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, bom dia a todos. A Valdisson e nossos telespectadores, realmente é uma temática que precisa ser discutida a cada dia. Ainda temos muitos, ainda temos muitos ranços, né, de uma ditadura, no caso dos surdos oralistas, no caso da estética do Down, né, em termos da elaboração rápida das questões. Então, o mundo ele quer um padrão e que as pessoas com deficiência não puderam acompanhar, e aí eles foram criando estigmas, e esses estigmas se perpetuaram porque a gente pensou que fosse fácil
né? Não muito fácil, mas que com a inclusão se quebrasse muito dos estigmas, se mostrassem habilidades e capacidades, as pessoas começariam a repensar sobre tudo isso, mas está complicado, incorporou, às vezes eu digo que é como se fosse uma tatuagem. E o mongol, o mudinho, pode até não estar mais na falação, nos contatos, mas ainda está impregnado no espírito. Isso só se trabalha com informação, com a educação, para desconstruir todo esse estigma que foi construído ao longo do tempo. Perfeito, né? Como a gente está iniciando o nosso debate agora sobre educação inclusiva, é importante nós pontuarmos as 4 fases do processo da educação inclusiva, até nós chegarmos nesse movimento de educação para todos. Não é isso, professora? Exato. Então, nós passamos já pelo movimento da exclusão, que é o sentimento mais sofrido que um ser humano possa sentir, que é se sentir excluído. Então, o Brasil já viveu esse movimento da exclusão, onde qualquer pessoa que tinha deficiência, ela era indigna de frequentar a escola. Com os movimentos dos pais, da própria escola, fomos para o movimento da segregação, da fase da segregação, onde nas escolas comuns existiam as escolas especiais, né? Mas a escola, ela não conseguia alcançar a dor e a necessidade desse público com deficiência. Então falamos da exclusão, falamos da segregação e avançamos para a integração. Que bom! Avançamos, era o paradigma do momento, né? Então, na integração, o estudante com deficiência, ele poderia frequentar a escola, mas só que tinha uma questão, Valdisson e professora Inês, como nós já sabemos. Ele precisava se adequar à necessidade da escola e não a escola se adequar às suas necessidades. Então, ele continuava na escola, mas sem um olhar específico para ele, né? Enfim, após a integração, chegamos no movimento da educação inclusiva. E o que é educação exclusiva? É uma escola para todos. Mas uma escola para todos é diferente de uma escola que alcance a demanda de todos os estudantes. Porque quando a gente fala em educação inclusiva, a gente não está falando só das deficiências, né? Da síndrome de Down, dos transtornos invasivos, dos transtornos, das dificuldades de aprendizagem. Estamos falando de um paradigma inovador. A educação inclusiva são novas metodologias, é um paradigma inovador, é quebra de paradigma, é quebra de concepções pedagógicas. E isso gera uma crise em nós professores, porque nós não fomos preparados para alcançar esse paradigma, né? E aí o que acontece? A educação inclusiva, ela gera novas necessidades, ela gera um olhar sensível e reflexivo, não para a deficiência, mas para o estudante que está chegando na escola, como nós vimos na matéria, né? A mãe falando, poxa, depois que ele começou a falar, ele começou a querer vir para a escola. Então, não basta apenas o acesso à matrícula, é preciso as políticas públicas, as parcerias, né? Vivenciar o processo de fato de educação inclusiva, porque não é só inserir, é contribuir, é discutir, é dialogar pela equidade e pela qualidade de educação e da produção de aprendizagem e experiência de todos os públicos de estudantes com ou não sem deficiência. Porque quando a gente fala em educação inclusiva, o discurso está muito focado nas pessoas com deficiência. Mas a educação inclusiva é uma proposta de qualidade para todos, equidade. Uma proposta metodológica que faça com que o aluno tenha o desejo de aprender e que o professor quebre seus paradigmas e reaja dentro de uma metodologia que alcance experiências de aprendizagem e não apenas de ensino. É essa a proposta da educação inclusiva. A Lúcia, inclusive, ela é coordenadora, né, do Centro de Apoio ao Surdo. Também é intérprete em Libras. Como é que esse trabalho na prática lá no Centro de Apoio ao Surdo? Como é que vocês recebem? No Centro de Apoio ao Surdo, ele foi criado em todo o Brasil, né, dentro do Plano Nacional de Educação Especial, na época era especial. E aí eu retomo só para complementar um pouco a fala de Jamima, né? É que eu acho que nós vivemos essas fases todas da educação especial, da exclusão,
da segregação, da integração, mas eu vejo tudo, da educação inclusiva, mas eu vejo tudo isso ainda como uma forma de exclusão. Eu digo sempre que a primeira coisa que a escola tem que fazer ao receber uma pessoa com deficiência é que ele pertença à escola. É a questão do pertencimento. Se ele está num local dele, o professor não precisa estar muito especialista. A escola não precisa estar muito preparada, que eu acho que ela vai se preparando junto. É aquela escola, é dele. E aí, junto com os professores, junto com todo o corpo educacional que está ali compondo a escola, ele vai colocar suas habilidades, ele vai colocar as suas capacidades e esse professor vai saber o que acontece com as escolas de educação inclusiva da rede municipal, da rede estadual. A gente sabe que não tem um corpo de formadores constante, porque muitos professores não podem sair da sala, mas eles chegam e recebem um aluno como um aluno da escola. Verdade. O aluno pertence àquela escola. Então, vamos trabalhar com as habilidades, que isso é que se trabalha em educação, é desenvolver aquilo que o aluno tem condições, tem capacidade. Então, você sendo o aluno da escola, você vai conduzir aquele professor nas suas habilidades, nas suas capacidades para que ele aprenda. Voltando ao CAIS, o Centro de Apoio ao Surdo, ele veio justamente para respaldar a educação inclusiva para os alunos surdos. Então, criou-se cursos de educação ou de Libras, né, para que essa língua circulasse o máximo possível dentro das escolas, na sociedade, para que tirasse aquele estigma de que a língua de sinais era uma linguagem de sinais, que não é uma língua com sua gramática própria, e que é a língua oficial do surdo, a L1 do surdo. Então, a gente oferece esses cursos e oferece também para alguns surdos que não tiveram no seu dia a dia, ainda viveram a ditadura da oralização, onde que quem não falasse era feito aquele jargão de chacrinha, né? Quem não se comunica se trubica, e aí era a comunicação oral que estava aí como hegemônica. Então, é para quebrar isso. O CAIS foi desde 2004, aqui num decreto em Pernambuco, para que conduzisse a educação inclusiva dos alunos surdos da melhor forma possível, com essa língua circulando em todos os espaços. Um ponto, né, que a Lúcia ela destacou na fala, é essa relação do sentimento de pertencimento a essa escola. É fácil se trabalhar isso? Como é que essa escola pode trabalhar isso na prática? Então, o sentimento de pertença, como foi colocado muito bem pela Lúcia, é eu me sentir incluído, é eu me sentir parte desse processo, né? E esse sentimento de pertença também parte pela formação do professor. Como eu vejo esse aluno que está chegando para mim? Como foi minha formação inicial? Por isso que eu retomo minha fala inicial, que a educação inclusiva é um paradigma inovador, que vai exigir quebras de paradigmas do ponto de vista da concepção de aprendizagem, da concepção de avaliação do professor, né? E eu ainda volto à questão da matéria, que foi muito rica, né, para aquecer nosso debate, né? Quando a professora colocou trabalhar com as diferenças, alcançar essa diferença. Então, para eu alcançar a diferença e a necessidade do meu estudante, que tem alguma deficiência notória ou que tem apenas alguma dificuldade de aprendizagem, eu primeiro preciso me alcançar enquanto educadora. Como me vejo esse aluno? Como me vejo na prática pedagógica? Porque se eu não oferecer esse sentimento de pertença, primeiro para mim, enquanto professora, né, enquanto docente, enquanto gestora, enquanto coordenadora, eu não vou dar condições de meu aluno se pertencer nessa instituição, né? E uma das coisas, quando ele não se sente pertencente dentro da sala de aula ou em outros espaços da escola, surge dois fracassos, Valdson e professora Lúcia. O fracasso acadêmico, porque mesmo com minhas limitações, eu tenho habilidades que, se você enxergar em mim, eu vou conseguir potencializar, materializar isso na prática. E o outro fracasso é o fracasso de vida, porque mesmo com o processo de educação inclusiva, ainda nós estejamos
engatinhando. A escola é o espaço ainda que inclui. A escola, ela tem a condição de salvar e ela tem a condição de travar. Vai depender exatamente desses educadores, de nós educadores que estamos nesse espaço. O olhar do gestor, como professora, como é que eu faço a gestão dessa minha sala de aula, né? Então, esse sentimento de pertença é um sentimento que implica também o processo de humanização. Porque quem chega para mim na minha sala de aula não é o aluno com deficiência, mas é o Pedro, é o João, é a Clarissa, é a Maria Eduarda. Então, eu tenho que ver o sujeito enquanto pessoa para entender primeiro as suas necessidades educativas. E a outra questão, né, que a gente está colocando essa questão de pertença, tem muita subjetividade, porque eu como professora, a Lúcia como coordenadora, os gestores que estão nos ouvindo, né, primeiro nós somos seres desejantes, que desejam aprender. Em seguida, nós vamos ser seres aprendentes. E, por final, surge o ser ensinante. Então, a questão do ensino, ela vai ser uma consequência se eu, Jorgemima, promover situações de aprendizagem para que meu aluno, para que a minha aluna potencialize a sua intelectualidade, as suas habilidades. E a outra questão dentro do processo de educação inclusiva é investir na formação do professor. Né? Porque a educação inclusiva, ela gera o mal-estar, né? E esse mal-estar, ele me cega no sentido das barreiras atitudinais, porque às vezes eu faço vista grossa para aquela criança que chegou para mim. Às vezes eu tenho um sentimento de menos-valia, é o coitadinho, é o bichinho, não vai aprender. Ou então eu exalto como super-herói só porque tem uma deficiência. Olha, ele com essa deficiência, ele conseguiu avançar. Então, todos nós avançamos. Vai depender das oportunidades, vai depender como eu vejo esse outro. E a escola, gestores, professores que estão nos assistindo nesse momento, ainda é o espaço que inclui, ainda é o espaço que pode fazer a diferença. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Tem alguma dúvida? Manda pra gente, 3424-1977, a nossa linha interativa já está disponível. Aproveite para tirar sua dúvida com as nossas convidadas de hoje. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Hoje no programa estamos falando sobre educação inclusiva. Isso mesmo, e agora vamos acompanhar juntos as notícias da internet sobre este tema. Quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você uma ótima terça-feira e para vocês que nos acompanham, a informação de hoje está no site da revista Educar para Crescer, inclusão de surdos na escola. Segundo o IBGE, cerca de 5% da população brasileira declara ter dificuldades para ouvir. Jovens e crianças com surdez ou deficiência auditiva somam quase 1 milhão aqui no Brasil. E a psicopedagoga Mari Lopes lembra que o professor regular que tenha uma ou mais crianças surdas na classe tem que fazer de tudo para se comunicar com elas. Mas mesmo que ele aprenda a língua de sinais, a presença de um professor surdo que domine as libras como primeira língua e possa ensiná-la vai facilitar a comunicação da criança dentro da sala de aula. Agora a gente vai ao estúdio para saber outras informações sobre esse assunto com o Valdson Balbino. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigada por essas informações e por falar em surdo, né, nessa assistência a crianças que têm esse problema de surdez. A gente vai passar a pergunta também, né? A nossa convidada, a Lúcia, ela está aqui nos acompanhando, nos ajudando a entender um pouco mais sobre o tema, o papel da escola, né, na descoberta. Geralmente, quando a criança, quando a mãe, né, os pais, eles não descobrem essa surdez ali de nascença, né? Quando é algo que vem evoluindo com o passar do tempo, vai perdendo um pouco dessa audição, a escola também pode contribuir, tem um papel muito importante nessa descoberta, nessa assistência, nessa conversa também com os pais. É possível que essa surdez ela seja descoberta no período escolar ou sempre descobre ali quando nasce a criança?
Nós temos 2 tipos de surdez, né? Temos a congênita e temos a adquirida. Quando é a congênita, geralmente quando ele chega na escola, ele já tem detectado. A não ser que eu sempre digo que Deus é muito onipotente em todas as questões. Às vezes a mãe só percebe em um tempo tão tardio, mas não é porque seja displicente, seja negligente. Eu acho que era naquele momento que ele já podia estar com aquele filho, sabendo que ele era surdo, né? A questão de viver a ferida narcísica, ter condições, amadurecimento para ter aquele filho surdo. Até então ela teria o tempo de maturação para receber aquele filho. No caso da escola, pode acontecer de ser uma surdez adquirida. Né? Teve ou um sarampo, ou uma cachumba, ou outro tipo de ototóxica, qualquer coisa desse tipo, num tempo tardio, né? Foi uma surdez adquirida. Então a escola pode sim, tem um papel fundamental nessa coisa de procurar junto à mãe, saber se essa dificuldade dele estar escutando, até uma surdez de condução, que é um cerúmen, ou um tímpano vazado, ou um tipo de surdez dessa que vem depois na escola, e para até ajudar na orientação para ver como é que ela melhor conduz. Quando essa professora ela desconfia, né, desse problema na audição desse aluno, ela precisa chegar até esses pais. Os pais não perceberam. Como é esse momento da notícia? Então, né, o professor, ele é um dos instrumentos humanos, né, que na verdade ele está muito próximo de identificar a necessidade e a deficiência do seu aluno, né? E ao identificar, né, então ao perceber, ele tem que convocar esses pais, né? Porque muitas vezes acontece na dinâmica familiar do pai identificar, da família identificar, e muitas vezes não sabe como reagir e nega-se a aceitar aquela limitação. Acontece muito isso, né? Então, ao identificar, ao fazer um diagnóstico, né, a pessoa que vai dar esse diagnóstico para esse pai, para essa mãe que tem um filho com a deficiência, como você colocou, a hora da notícia. Como dar essa notícia, né? Que tem algum transtorno invasivo, que tem uma limitação na leitura e na escrita, que tem uma deficiência auditiva, né? Então, como dar essa notícia, né? Então, é muito importante esse outro que vai chegar a esse pai, dar essa notícia, com humanização. Olha, ele tem essa limitação, mas nós vamos investir, vamos procurar as terapias. As terapias é muito importante dentro do processo de educação inclusiva, que as terapias não fiquem só nos consultórios, nos espaços terapêuticos, mas que esses profissionais vá até as escolas conversar, né? E essa questão da identificação, de identificar, de saber fazer um diagnóstico é muito importante para potencializar o intelectual desse estudante, o movimento social, o movimento motor desse estudante com deficiência, né? Então, outra questão que a Lúcia colocou, né, que está muito implicado nessa pergunta da hora da notícia, é a parceria da família com a escola, né? Precisamos ser parceiros, família, precisamos ser parceiro dos professores, né? Então, a educação inclusiva não é só colocar esse estudante na escola, mas é alcançar o que de fato ele precisa. E passa principalmente pelo espaço da sala de aula, porque o professor ele consegue alcançar com mais sensibilidade a necessidade do aluno. Agora fica a dica, ao identificar a necessidade do meu estudante, eu, Jorgemima, como eu consigo chegar até a ele? Eu não posso limitar nada à deficiência, mas o estudante que tem suas limitações, mas que no seu tempo vai desenvolver e materializar a sua aprendizagem. Quando existe essa negativa dos pais, a situação fica ainda mais difícil para a evolução dessa criança, para a inclusão na escola. É perceptível quando existe essa negativa dos pais, quando vocês trabalham ali no dia a dia? Reflete na criança? Sabe? Veja só, Valdição, nós temos, como Laudicea falou,
temos salas de recursos multifuncionais dentro de muitas escolas públicas, estaduais e municipais. Esse espaço da sala de recursos multifuncionais, onde oferece o atendimento educacional especializado, que não é só direcionado ao aluno. O aluno, sim, dá o respaldo, do acompanhamento para o avanço, mas ele tem como função também a orientação dos pais, o ouvido da dor do pai, das famílias, dos pais. Ele tem que ter a responsabilidade desse contato com o professor que chegou e não sabe, ou chegou e é resistente. Todas essas quebras de paradigmas, como a professora tão bem falou, isso tudo tem que ser feito com esse grande articulador que são os profissionais da sala de recurso multifuncional. Essa escola que os diretores não são, eles estão, né? Esse diretor que chegou, que tem essa pouca experiência, que tem essa resistência. Então, esses professores, esse atendimento educacional especializado, é como a sala diz, é multifuncional. Ele tem função junto aos pais, função junto ao aluno, função junto aos professores, função junto ao porteiro, que ele está sentindo alguma ação que não está correta, função junto à merendeira, função à direção, enfim, função em torno de todo o espaço escolar para que a inclusão dê certo, porque se não for dessa forma, vai quebrando e vai dando nó, e aí depois não tem mais como você resgatar. Então, a função é importantíssima dos professores da sala de recurso multifuncional. Talvez alguns até queiram para lá, porque, quem sabe, eu saí de sala de aula, mas se pensar na responsabilidade que ele tem que assumir, não é que pode não e que deve não, ou que pode assumir não, ele deve assumir essa função de grande articulador, porque a inclusão, de qualquer forma, ela está articulada por ele. E ali é uma relação de troca na prática, né? É interessante, né, que nesse momento do nosso diálogo eu me reporto a uma frase que nós colocamos. A inclusão, ela gera novas necessidades, né? E quando a gente inclui esse aluno na sala de aula, porque o que é que acontece? Quais são as necessidades? Ele precisa de um trabalho de suplementação e de complementação do conhecimento. Então, é importante que os pais, né, que no projeto político-pedagógico da escola, na reunião de pais, os gestores tragam temáticas sobre educação inclusiva, né, e falem da necessidade desses pais levarem seus filhos para a sala de atendimento especializado. Porque é nesse espaço onde o aluno, onde o estudante terá oportunidade de trabalhar as suas dificuldades num processo mais individualizado. Porque numa sala de aula com tantos alunos, não é tão fácil. É sofrido para o professor, é sofrido para o aluno alcançar esse processo, né? Eu estou aqui, olhe para mim, mas não é fácil. Por isso que a gente coloca e enfatiza aqui nesse momento. A inclusão é um paradigma inovador, que passa pelo processo de humanização e quebras de metodologias. É a construção de um olhar que contribua, um olhar que inclua. Não é um clipe. Se você pegar um clipe, você vai pegar um monte de papel e vai incluir aquele papel num clipe. E se se a gente construir o olhar e citar esse exemplo do clipe no papel, nós estamos segregando nossos alunos na escola. Né? Então, é necessário quebrar paradigmas, alcançar a dor, alcançar a minha necessidade. Aí, mais uma vez, estamos sintetizando aqui, Valdes, o sentimento de pertença, o sentimento de estar nesse lugar, o sentimento de estar dialogando. É essa a nossa dica. E só complementando a fala de Jamima e complementando também a questão da educação inclusiva e essa articulação, outro personagem assim fundamental dentro da educação inclusiva para surdo é a questão do intérprete, que muitas vezes ele é mal compreendido. Ele é mal compreendido porque ele não é visto como aquele professor que está ali veiculando, o que o próprio nome já diz, intérprete, veiculando do L1 quando o aluno dá em libras para L2 para o professor, e do L2 quando o professor fala para o L1. Então,
Ele é um instrumento de veículo de comunicação. Ele não é o professor do surdo. Como muitos professores, eles fazem como se fosse uma separação do mar. Aqui tem surdo, aqui tem ouvinte, o ouvinte faz a bagunça, eu, professor, resolvo, mas se o surdo fizer, é do intérprete. Muitas vezes cria problemas sérios com o professor, porque ele diz, olha aí, teu aluno está atrapalhando, ele é aluno dele, e aí eu volto para a questão do pertencimento. O professor tem que ver que aqueles alunos são dele, do jeito que ele conduz o aluno ouvinte, ele tem que conduzir o aluno surdo, e essa parceria com o intérprete, que é um especialista, só vai ajudar em esclarecer algumas questões, ajudar em ele se apoderar da singularidade do surdo para até ele caminhar melhor. Afinal de contas, ele não está fazendo um favor. Na prática, não é um favor. Perfeito. Outra coisa que nós podemos pontuar aqui, professora, é a questão da adequação curricular, né? Então, assim, quando eu estou planejando, eu como professora, eu tenho que pensar em 3 âncoras. O meu conteúdo conceitual, que é aquilo que meu estudante precisa saber para poder construir esse conhecimento. O conteúdo procedimental, que eu acho que é o item mais importante nesse processo da inclusão. Como trabalhar esse conteúdo com o meu estudante? Será que esse currículo está adequado às suas necessidades? Como adequar o currículo não é criar um novo currículo, mas é adequar o conteúdo às necessidades, às carências, às demandas desse estudante. E o outro conteúdo que a gente deve colocar no planejamento, quando a gente está falando não só em educação inclusiva, mas quando a gente está falando em sala de aula, é o conteúdo atitudinal. Né? Então não é fácil para o professor hoje parar e planejar suas aulas considerando esse trio conceitual, procedimental e atitudinal. E isso é uma proposta inovadora da questão da educação inclusiva. Complementando, professora, eu acho que na questão da educação, eu sou professora de oficina de DI, né, que eu trabalho também como oficineira, e sou coordenadora pedagógica do Integrarte, que é um centro que trabalha com síndrome de Down e algumas deficiências intelectuais e com surdos. Eu acho que o que precisa ser olhado nessa questão curricular, eu acho que não seria nenhuma uma proposta curricular, seria estratégias e atividades adequadas. No caso dos surdos, o respeito à sua identidade e cultura. Você não pode trabalhar com o surdo sem priorizar a questão da leitura de imagem, porque ele é um sujeito visual. Ele, de natureza, culturalmente, ele é um sujeito visual. Eu acho até que a questão da leitura de imagem facilita também para nós, né, chamados de regulares, ou talvez absurdamente chamados de normais, né? Para os alunos regulares também é fundamental a leitura de imagem. E eu lembro de uma citação muito engraçada de um aluno meu que chegou e disse assim: onde é que fica a Gália? Onde é que fica a Mesopotâmia? E eu disse assim: você me pegou, eu vou atrás do professor de história. Quer dizer, era fundamental que ele soubesse que a Gália antigamente era colocada ali no território italiano. Existia muito tempo atrás. Tragam a realidade, tragam a imagem. E eu acho que não só os surdos odeiam história, como muitos dos nossos alunos regulares, eles fazem isso porque eles não têm a imagem concreta daquilo que eles estão estudando. Ninguém estuda em cima do imaginário, né? Verdade. São as redes de conexões. Então, né? Pois é, e a leitura de imagem é fundamental, as estratégias. E eu lembro bem de outra citação, eu sei que está corrido muito, eu me lembro de uma. Eu passei por uma sala e estava uma aula espetáculo de Ariano Suassuna. E os surdos, tinham 19 surdos assistindo isso. Imagine o intérprete, interpretar Ariano Suassuna naquela singularidade dele, aquela fala dele, aquele riso, aquelas pernas cruzadas. Eu parei e disse, coitado desse intérprete. Claro que os alunos não entenderam nada, os ouvintes gargalhavam de não parar, mas eles não entenderam nada. E aí ela me pediu uma formação de faça primeiro uma leitura de imagem para ele incorporar quem é Ariano Suassuna e depois você passa a questão do conteúdo
da imagem. Eu acho que isso são estratégias e atividades que eles avançam, que eles têm produzido. Nós temos surdos aqui em Pernambuco, está terminando o doutorado. Nós temos quase 10 surdos que estão nas universidades federais, aqui em Pernambuco, nos institutos federais, se dando muito bem em informática, educação, em administração. Então, todos eles com certeza passaram por essas oportunidades e esses profissionais que também mostraram aqui. Perfeito. Deixa eu pedir licença rapidinho aqui às nossas convidadas para a gente fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta a conversar aqui sobre o tema. Você que está em casa, tem dúvidas? 994 18 1206 é o nosso WhatsApp. Mande para a gente a pergunta. Daqui a pouquinho vamos repassar para as nossas convidadas. Vamos a um rápido intervalo e até já. Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje no programa estamos conversando sobre educação inclusiva. Muita gente que está em casa, quando ouve falar em educação inclusiva, já remete ali a uma educação voltada para apenas pessoas com deficiência física. Mas como aprendemos aqui no decorrer do nosso programa, não só se restringe a esse público, né? As pessoas que têm essas necessidades especiais. A gente poderia ampliar, para quem ligou a televisão agora, né? A gente dá primeiro boas-vindas a você, seja bem-vindo aqui ao assunto do dia. Vamos aprender mais sobre educação inclusiva? Então, quando você pensa em educação inclusiva, o que é que vem à sua mente? Será que é só a educação voltada para pessoas com deficiência física? Se só vem isso à mente, só precisa repensar e escutar essa explicação a partir de agora com a Jorgemima, né? Perfeito, vamos falar sobre isso, mas eu queria falar bem rápido, voltando à questão do bloco anterior, quando nós estávamos discutindo a questão do currículo. Como seria interessante que as políticas públicas, que os nossos governantes colocassem na grade curricular a disciplina Libras. Né? Para os outros estudantes, né? Para assim, esses estudantes que têm sua deficiência auditiva se sentir pertencente a esse público e esse outro que não tem possa poder socializar melhor com esses pares, né? Então fica a dica aí para os gestores, né? Para os governantes das políticas públicas, né? Vamos colocar Libras no nosso currículo, do infantil ao ensino médio e na universidade também, fica a dica. Então, o Valdes coloca, né, que a impressão que se dá, que o discurso que nós chamamos de educação inclusiva, é que a educação inclusiva é só para pessoas com deficiência física, com deficiência visual. Estamos falando sim desse público, mas nós estamos falando educação inclusiva numa perspectiva de educação de qualidade, de quebra de paradigmas. E nós não podemos esquecer, não é, professora, um público que nós temos na escola, que é o público que tem altas habilidades e superdotação, né? Então, esse público, geralmente, ele é interpretado como os estudantes nerds, os estudantes que não precisam estudar porque já são tira 10 em tudo, são os super-heróis. E, na verdade, eles, né, precisam de uma atenção, né, de um olhar focado, né? Esse professor precisa alcançar o conhecimento desse aluno, né? Discutir, porque muitas vezes quando ele não é visível, quando ele não é notado como um estudante que pode contribuir, inclusive, com o professor construindo a aula, ele pode desviar toda a sua potencialidade intelectual. Ele pode usar um comportamento inadequado na sala de aula. A aula tem que ser atrativa, a aula tem que ser convidativa. Eu, Jorgemima, eu preciso me sentir pertencente, independente de eu ter uma limitação intelectual e ter um componente intelectual para além. Então, a gente não pode deixar de discutir aqui esse público que tem a questão das altas habilidades, né? Então, mais uma vez, a gente coloca aqui a necessidade do investimento na formação do professor, né? Porque a educação inclusiva não é mexer na rede física da escola, não é instrumentalizar a escola com computadores, né? Porque o aluno ele pode ter sua cadeira de roda, mas como é que ele vai se locomover na escola? Como é que ele vai se locomover na sociedade? Temos aplicativos tecnológicos para paralisia cerebral, ele usa, mas esse professor tem acesso, ele domina esse aplicativo. Então, mais uma vez, a gente pontua aqui, você que está nos assistindo, você gestor, você governante, né? A educação inclusiva, ela gera novas necessidades de nós alcançarmos
as diferenças, de nós alcançarmos a dor, fazer com que esse outro se sinta pertencente dentro desse espaço. E eu vou enfatizar, a escola ainda é o espaço que inclui. E eu, Jogemima, eu, professora Lúcia, eu, Valdes, eu, mãe de alunos, eu, professora que tem alunos com deficiência, eu, mãe que posso ter um filho com deficiência, eu preciso me empoderar dos meus direitos e lutar, né? E as redes de parceria, precisamos investir em políticas públicas, porque senão vamos ficar apenas num discurso. Um discurso bonito, um discurso romântico, um discurso encantador, mas a gente precisa se desencantar e realmente entender o processo inclusivo como uma proposta pedagógica inovadora. E isso implica quebra de paradigmas educacionais. Ok, vamos seguir aqui com participações. Você está em casa, tem alguma dúvida sobre o tema? Manda para a gente, 994 18 1206, é o nosso WhatsApp. A gente tem aqui uma participação. A pessoa não se identificou, mas diz o seguinte: tem um filho com autismo e quero saber como é que eu posso integrar e de que forma eu posso fazer com que o meu filho venha interagir na escola com os outros alunos. Outro público, né, que nos inquieta, né, o espectro autista, né, como trabalhar com esse estudante, como conseguir, de fato, fazer um diagnóstico cedo, um diagnóstico cauteloso, né? Então, senhora, você que traz essa pergunta, o primeiro investimento é o olhar da família, é a dinâmica familiar. Né? Como eu vejo esse meu filho. E acreditar na escola, sim, mas não matricule apenas o seu filho na escola. Cobre, vá atrás, converse com a professora. Tem as salas multifuncionais que foram citadas aqui por nós, né? Porque, assim, na verdade, o processo do desenvolvimento, né, de algumas situações do autismo é um processo lento, mas chegamos lá. Agora, antes de qualquer coisa, você mamãe, você papai, você da dinâmica familiar, precisa investir, precisa estimular, precisa acreditar, porque nós, enquanto família, se nós acreditamos, nós conseguimos lutar e fazer a diferença nas instituições escolares, nas redes de parceria, com os terapeutas, enfim. E na matéria anterior, né, eu me lembro muito bem aquela mãe que falou, né, que ela tinha um filho autista, e esse filho autista começou a falar depois de 2 anos, quando a escola começou a investir, quando a escola começou a alcançar a sua necessidade, né? Então a mãe disse: como eu sou grata a essa escola, como eu sou feliz por meu filho estar aqui, né? Então não podemos separar escola e família, são parcerias que têm que ter um casamento perfeito. Um casamento de humanização e um casamento de qualidade de educação. Fica a dica aí. Quando existe esse casamento perfeito, mais à frente os frutos são colhidos. O caso do caso da mãe. E aí eu simplifico dizendo, faça como aquela mãe fez. Procure uma escola junto com a professora e toda a equipe que está ali especializada, acompanhe, que você com certeza vai terminar dizendo: obrigada, escola, eu estou feliz por isso. Verdade. Ok, temos aqui outra participação, agora é da Rafaela, ela que é de Olinda. Ela pergunta o seguinte: como é que eu posso ter certeza, né, de que um aluno com deficiência ele está apto a frequentar a escola? Frequentar a escola é um direito do cidadão. Frequentar a escola é um dever, é um direito. Está na Constituição infantil, né? Então, assim, qualquer pessoa com ou sem deficiência, essa escola tem que amparar, essa escola tem que acolher. Mas fica a dica aqui para os gestores e para as políticas públicas. Não é apenas o acesso à matrícula, é identificar a necessidade desse estudante. E você, professora, você é a maior parceira da família. Se você conseguir identificar que esse seu estudante tem alguma deficiência, dialoga com a coordenadora, convoca a gestora, convoca a família e vamos para as salas de atendimento especializado. E quanto menor essa criança na escola, quanto mais estímulo, quanto mais motivação ela tiver, mais cedo será o seu desenvolvimento. Então, a escola é aberta para todos.
todos. Só que a escola que nós estamos falando não é apenas uma escola para todos, é uma escola que atenda às demandas de todos os estudantes. E não é só o acesso e a permanência à matrícula, Valdice, é a permanência com qualidade, né? Com produção de aprendizagem. A professora Lúcia falou de estratégias de aprendizagem, né? Durante muito tempo, o nosso foco foi o paradigma instrucionista, onde o ensino, de fato, estava ali como protagonista. Eu, Jorgemima, sou a protagonista. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade do conhecimento, é a sociedade da aprendizagem. Então, eu, professora, eu, mãe, eu, família, eu, escola, eu tenho que diminuir menos tempo de ensino e promover mais situações de aprendizagem. Porque quando eu promovo situações de aprendizagem, eu coloco o meu estudante em prova do que ele é capaz de fazer. E isso dá trabalho, porque exige um planejamento cauteloso e, além de tudo, exige de mim, professora, uma postura de professora pesquisadora. E a inclusão é isso, precisa ser pesquisador. Temos aqui a participação da mesma mãe que perguntou sobre o filho que tem autismo e o que ela pode fazer para que esse filho venha interagir. Ela volta a fazer mais uma pergunta. Ela disse que o filho dela estava na escola e a professora não tinha uma preparação, muito menos a escola. A professora chegou a gritar com o filho dela e até hoje ele não quer ir mais para a escola. Ele criou essa resistência. Não quer mais ir à escola. É verdade, porque a inclusão, mamãe, que você mandou essa pergunta, a inclusão ela gera sofrimento em mim enquanto professora. Porque a minha formação inicial, ela não me preparou para trabalhar com esse paradigma. E não vai me preparar, porque eu só vou perceber que eu sei trabalhar com educação inclusiva quando algum estudante com deficiência chegar para mim. Com certeza, essa professora também tem uma história de vida sofrida. Faltou algo para essa professora, investimento de formação. E aí, não desista do seu filho, retome a escola e construa um novo cenário sobre o que é escola para seu filho. Porque a gente não pode fazer com que o filho desista de construir o conhecimento, né? Então, muda de escola, ou vai à escola, conversa com a professora e tenta resgatar o prazer de aprender do seu filho. É essa a nossa dica. E a preocupação também, Valdson, de dizer para o professor e para essa mãe que a educação não é uma receita de bolo. Perfeito. Então, cada aluno que chega, ele chega com a singularidade. Né? Então, é dentro desse processo que essa mãe tem que entrar e dizer assim, somos parceiras, eu vou lhe dar dados. Talvez essa professora tinha poucos dados ou poucas parcerias para trabalhar com aquele aluno que estava lhe demandando muito. Perfeito. Então, essa mãe venha com essa disponibilidade de, junto com essa professora, descobrir o caminhar, descobrir essas estratégias que são possíveis, de amor, de dedicação, de educação, de currículo. Vamos descobrir, é como disse, leve para a escola e fique lá com essa professora respaldando esse caminhar. E lembramos que nós colocamos no bloco anterior, né? Se eu desisto do meu estudante, se eu desisto do meu filho, esse ser humano terá 2 fracassos. O fracasso acadêmico, porque eu estou aqui num espaço onde se prolifera o conhecimento e o outro não me alcança. E além do fracasso acadêmico, tem um fracasso de vida, a perda da identidade, da desistência de si mesmo, né? Então, gente, com certeza o processo de inclusão sofre muito o cenário da exclusão, né? Então, nós estamos em processo, nós estamos em sofrimento, sim, porque a inclusão gera sofrimento, gera dor, mas eu acredito na materialização do respeito às diferenças. A gente lembra, a inclusão é algo desafiador, requer muito jogo de cintura também desse educador, mas porque requer mais trabalho, às vezes também na prática, por conta de todo esse contexto, a gente não pode dizer que essa escola, para se adaptar, ela pode reduzir o número de alunos numa turma só para atender alguns alunos que cheguem nesse contexto de precisando de uma atenção
maior por conta da limitação? Não deve ser assim na prática. Eu tenho pena de uma escola que acha que vai acertar diminuindo o número de alunos, né? Porque eu acho que ela já vai começar a entender que a educação é quantidade. Eu acho que ela tem que estar com uma quantidade, seja lá qual for a demanda, agora ela tem que trabalhar em cima da qualidade desse serviço. Então busca essa qualidade, articulando-se com essa sala de atendimento, essa sala de recurso multifuncional que já está dizendo, se precisa de maiores formações, busca essa formação. Eu acho que minha parceira sabe que tem muitos profissionais que dão esse atendimento na rede estadual, na rede municipal. Então, é buscar. É buscar uma qualidade. Se for em cima de quantificação, ela não vai dar certo. Ela cada dia vai diminuir mais e não vai atender. Pode ficar à vontade. É interessante o que a professora Lúcia falou, mas eu acredito, sim, numa quantidade de alunos, né, que dê para fazer um bom trabalho, né? Uma sala de aula com 40, com 45 alunos e que eu tenha vários estudantes com necessidade, não tenho condições de fazer um trabalho de qualidade. Não é verdade? Então, assim, mas é importante que essas diferenças, elas se encontrem, elas fiquem em harmonia, porque eu aprendendo com estudantes com deficiência, eu vou socializar minha experiência, eu vou criar novos valores, mas é necessário ter uma quantidade suficiente para que a qualidade, né, dos resultados da educação favoreça, né, não só essa professora, mas esse estudante que está ali em processo de construção do conhecimento. Eu entendi que a pergunta era receber a quantidade de pessoas com deficiência, né? Não, no caso, diminuir a turma para poder dar uma atenção maior com certeza, a esse aluno que chega. Com certeza. Eu entendi que fosse diminuir a quantidade de alunos. Não, limitar o acesso. O acesso aí era ir contra a lei, né? Mas acontece, alguns acontecem. Que diminui, eu tenho um número X e vou diminuir para poder atender melhor. Agora, quantas turmas de sala de aula, isso é uma coisa, eu acho que é ponto primordial. Eu não posso, uma sala com 40 alunos, eu não tenho como conseguir atender. Nem todos regulares, nem todo nerd, como diz, com altas habilidades, que mesmo assim é difícil, porque cada um tem a sua singularidade, uma forma de funcionamento, mesmo que você esteja no mesmo patamar, que não tem mesmo patamar, não tem mesmo nível, né? Tem uma série de coisas que somam aí, que dificultam. Ok, vou pedir licença aqui mais uma vez às convidadas, a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e a partir de agora vamos aprender a preparar um mousse de maracujá. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Acompanhe! Olá! Vamos de sobremesa hoje? Nós vamos fazer um doce típico da culinária brasileira, o mousse de maracujá. Você sabia que o maracujá é popularmente conhecido como a fruta da tranquilidade? Também é fonte de vitamina A, C e do complexo B. E, além disso, apresenta uma boa quantidade de sais minerais. Então, vamos começar? Pegue papel e caneta e anote essa receita bem direitinho. Para o mousse de maracujá, nós vamos precisar de 50 ml de água, 6 maracujá, 3 colheres de sopa de açúcar, 400 gramas de creme de leite, 400 ml de suco de maracujá concentrado e 395 gramas de leite condensado. Nós vamos começar a receita de hoje colocando no liquidificador o leite condensado, o creme de leite e o suco concentrado de maracujá. Lembrando que eu peguei o maracujá e separei a polpa da semente. Então, nesse primeiro momento, nós vamos usar só a polpa.
Após bater por 5 minutinhos, nós vamos colocar nas tacinhas. Agora nós vamos levar para a geladeira por aproximadamente 2 horas. Enquanto isso, nós vamos começar a preparar a geleia. Numa panela, nós vamos colocar as sementes do maracujá, a água e o açúcar até formar uma calda. A geleia já está pronta, agora nós vamos colocá-la em cima do mousse para decorar. Esta foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado e continuem assistindo ao assunto do dia. Ok, Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado pela parceria aqui no nosso programa. Gostamos bastante aí dessa dica, dessa receita. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita, não se preocupe. Assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Você vai acessar facebook.com/assunto do dia, vai encontrar na nossa fanpage o vídeo com essa receita completinha para você fazer aí e convidar os seus parentes e amigos para degustar esse mousse de maracujá. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado. E por falar em coisa boa, a gente vai acompanhar a partir de agora as oportunidades de emprego. Você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção nas vagas de emprego que vamos mostrar a partir de agora no quadro Há Vagas. Então vamos ao que interessa aqui, vamos conferir no nosso telão essas oportunidades de trabalho. Você que está em casa em busca dessa recolocação, olha só essa oportunidade. 10 vagas para motorista de carro forte, exigência de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.800 é o salário. Nesse caso são 10 oportunidades para motorista de carro forte. Vamos seguir aqui com mais dicas, mais oportunidades de trabalho. Olha só a sequência. Agora tem uma vaga para chefe de cozinha, exigência de ensino médio completo, 6 meses de experiência, salário R$ 1.800. Uma vaga para chefe de cozinha. Vamos ver mais oportunidades de trabalho. Próxima tela temos aqui 2 vagas para mecânico, exigência de ensino médio completo, experiência de 6 meses, salário R$ 1.508, são 2 vagas para mecânico. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, essas vagas elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado ali na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. Muito boa sorte para você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Agora vamos seguir aqui com o nosso programa respondendo as perguntas, dúvidas que chegaram através da nossa linha interativa. Vamos conferir aqui juntos no nosso telão a primeira pergunta. Olha só de quem é essa primeira pergunta, da Gleice Santos, ela que é de Cajueiro. A dúvida dela é a seguinte: sou professora e faço pós-graduação na área de educação inclusiva. Gostaria de saber por que nos concursos públicos esse tipo de especialização não pesa tanto. Pois é. Gleice Santos, professora, está fazendo pós-graduação na área da educação inclusiva e no concurso público ela diz que esse tipo de especialização não pesa tanto, não é um diferencial. Veja só, a educação inclusiva é um discurso que a gente tem discutido muito no processo. Cada vez mais ele vem se materializando, sim. E existem questões, né, nos concursos públicos que direcionam, inclusive, a temática educação inclusiva, a própria LDB, né, que ampara esse estudante, né. Então, assim,
eu conheço, né, alguns concursos públicos que enfatizam, sim, essa questão da educação inclusiva, até porque é um processo que não tem retorno, é um processo de luta, é um processo de materialização. Então, a educação inclusiva, a gente tem que apostar nos concursos públicos e na vivência dentro da escola. É um processo de lutas e de muitas vitórias também, né, Lúcia? Pode ser que não tenha o peso para você ingressar, seja um peso para o concurso público, mas é fundamental para a sua inserção na sala de recursos multifuncionais. Porque se o professor não tiver a especialização em educação inclusiva, já dificulta ele estar na sala de recurso multifuncional fazendo um atendimento educacional especializado. Então, é fundamental para trabalhar tanto com crianças, alunos com altas habilidades, como com alunos com deficiência. Até porque quando a gente fala em aprendizagem, a gente muda o foco. Não é aprendizagem do ponto de vista tradicional. Quando a gente coloca falar uma aprendizagem do ponto de vista de construção do conhecimento, isso envolve o discurso da educação inclusiva. Então, a educação inclusiva ela não vem de uma forma isolada. Ela vem conectada com os demais textos, com os demais artigos, com quebra de paradigmas. Quando a gente fala quebra de paradigmas, novas concepções de aprendizagem, novas concepções de avaliação, eu já estou envolvendo a temática educação inclusiva. Ok, essa dúvida chegou através da linha interativa e a gente vai seguir aqui com o nosso programa respondendo as perguntas que chegaram através também do nosso WhatsApp. 994 18 1206. Tem alguma dúvida? Ainda dá tempo de você mandar para a gente responder aqui essa dúvida e deixar você mais bem informado. Temos aqui mais outra participação. A pessoa não se identificou, mas quer saber o seguinte: como é o andamento do processo de aceitação da família e da criança que tem a dislexia? A gente diz para quem está em casa o que é dislexia, depois a gente explica, Jovemima, por favor. Ah, sim. É uma inquietação muito grande, né? Porque quando a criança chega em fase escolar, os pais querem descobrir com essa criança a descoberta da leitura e da escrita. Mas nós vamos esclarecer o seguinte: a dislexia é um transtorno da leitura e da escrita que provoca uma negação em mim, que teve esse transtorno, a lidar com a ferramenta da leitura e da escrita. Porém, a dislexia não vai alterar a minha inteligência intelectual. Eu não vou ficar nem mais nem menos inteligente. Então, o meu potencial intelectual, ele está totalmente ali disponível. Agora, gera um sofrimento para ler e escrever. E o mais importante dentro do transtorno da dislexia é a identificação, é o diagnóstico. Não é um exame de sangue que sai em meia hora. Então, envolve atividades, envolve exercícios, envolve avaliação, envolve a presença de um neurologista, envolve a presença de um psicopedagogo, envolve a presença de você, professor, de uma psicóloga, para junto, de fato, a gente ter certeza de um diagnóstico cauteloso. Feito o diagnóstico, meu filho tem dislexia, meu aluno tem dislexia, e aí? Será que ele vai ler? Será que ele vai dar conta dessa ferramenta? Será que ele vai se apropriar? A dislexia, ela não tem uma cura, ela não tem, mas ela de fato, esse estudante, ele começa a lidar com essa limitação da leitura e da escrita, e o importante é que esse estudante, ele também se empodere desse diagnóstico, mas não se empodere de forma a dizer, eu não vou conseguir, né? E a outra questão é a gente oferecer essa leitura e essa escrita para esse estudante que tem essa dislexia de uma forma prazerosa, de uma forma encantadora. Ter cuidado para não oferecer textos muito longos, ter muito cuidado, né? Se ele não conseguiu ler aquela palavra, sabe? Muitas vezes ele está pensando, S-A-S-A, P-A-P-A, T-O-T-O, e ele demora para fazer a leitura globalizada. Então, naquele momento, calma, professora, calma, mamãe, calma, papai. O mais importante é nós despertar nesse estudante o desejo de aprender e ter uma boa relação com a leitura. E a outra questão que a gente coloca muito aqui, né, Lúcia, é aprender é uma forma de se alimentar.
Então, como mãe, como pai, como professora, eu estou oferecendo para meu filho, para meu aluno, o instrumento da leitura e da escrita, né? Então, o mais importante é fazer com que ele crie um vínculo com essa ferramenta da leitura e da escrita. Ele criando esse vínculo, ele vai ter sim suas dificuldades, suas limitações, mas ele vai progredir naturalmente em todas as áreas do conhecimento, porque a dislexia não afeta a questão da inteligência intelectual. É apenas uma negação, um sofrimento em lidar com a leitura e a escrita. Então, cabe a nós, professores, sermos sedutores para poder seduzir esse aluno para a leitura e para a escrita. Essa é uma das dicas. Eu acho que, como dislexo, o protagonista é ele, né? É verdade. Ele tem que fazer esse link com esse conhecimento da dificuldade que ele tem, e ele vai se apropriando junto com o professor, com a família, dessas estratégias que ele vai ter que conviver a vida inteira. E outra coisa, Lúcia, que a gente tem que colocar aqui, calma, cautela. Não desestabilizar a vida do estudante que tem dislexia, porque isso pode acarretar danos severos no processo intelectual e emocional, né? E o mais importante é a identificação precisa do diagnóstico, porque o fato da criança não estar lendo e escrevendo ainda com 7, 8, 9 anos, não significa que é dislexia. Podemos estudar melhor a história vital desse estudante, suas primeiras aprendizagens, para poder fazermos um diagnóstico preciso, severo e cauteloso. Temos aqui algumas participações, as pessoas não se identificaram. Duas perguntas interessantes. A primeira é a seguinte: como lidar com a resistência dos pais de alunos sem deficiência? Ainda existe essa resistência no nosso dia a dia, esses pais que têm filhos sem deficiência, e na escola, né, na sala desse aluno, desse filho, né, tem um aluno com deficiência. Quando existe essa barreira, né, essa resistência, como é que esse pai ele deve lidar? Nossa, existe sim. Por isso que a gente está ampliando a discussão da educação inclusiva, que não é só o debate para as deficiências, mas a educação inclusiva também é eu, mãe, eu, pai, me incluir na minha dinâmica familiar, é eu acompanhar esses meus filhos, é eu ter tempo para esse filho e reconhecer, senhor pai, senhor mãe, a escola como parceira. Na escola existem professores, pesquisadores que se planejam, que têm toda uma formação acadêmica para esperar o seu filho, né? E o que não é ter deficiência? Vamos imaginar, meu filho não tem nenhuma deficiência, mas o processo de aprendizagem, ele é sofredor. Ele chega até ser desistente quando eu começo a alimentar no meu filho que ele é que ele é bom demais, que ele tira 10 em tudo, que ele é o super-herói. Então eu vou criando uma imagem que meu filho é bom em tudo. Então, se esse meu filho é bom em tudo, a escola para ele não é tão necessária. O professor também não vai ser tão necessário. Então, independente de você ter um filho, né, que não tenha nenhuma deficiência, né, vamos trabalhar com humildade, né, com sabedoria, né, a proliferação do conhecimento. Até porque a vida acadêmica dessa criança, de 6, 7, 8 anos, digamos assim, está muito longa, né? E o conhecimento hoje, a qualquer momento, ele pode se tornar obsoleto, né? Então, senhores pais, a gente deixa a dica aqui em relação à valorização da escola, né? E não é só deixar esse filho na escola e fazer com que o professor dê conta das demandas intelectuais. É preciso, ao voltar para a escola, esse filho, você pergunte como é que foi o dia dele, dialogue com ele todas as questões, né? Enfim, é essa dica que nós colocamos aqui, um processo de humanização e sabedoria na formação dos filhos de vocês. Negar que não existe, né? Esse preconceito é a mesma coisa de negar que não tem racismo no Brasil, né? Então, existe sim as pessoas que não têm essa experiência com as pessoas com deficiência. Eu acho que tem que se cuidar nessa escola é de informação. Montar seminário com os alunos, os próprios filhos desses pais, apresentarem trabalhos de quem é o amigo, de quem é o colega que está ali, quem é a mãe que está deixando, se ela tem alguma deficiência ou se tem altas habilidades. Então, é montar com os próprios filhos dessas mães, das mães, esses seminários para informar quem são. E o fato de meu filho não ter nenhuma deficiência notória,
eu preciso construir nele a rotina, a disciplina de estudo, o planejamento, porque de repente, nossa filho, você é tão inteligente e suas notas não foram boas, o fato de ser tão inteligente não significa que eu vou ter uma demanda de notas boas em todas as matérias, né? Então, refazemos aqui a nossa fala, humanização, sabedoria e humildade na formação dos filhos. Ok, vou pedir licença aqui mais uma vez às convidadas. A gente vai conferir agora o resultado da enquete de hoje. A pergunta que fizemos hoje foi a seguinte: você acha que o Brasil ainda está distante de alcançar ali uma educação inclusiva? Vamos ver agora o resultado da enquete. 78% das pessoas disseram que sim, que o Brasil ainda está distante de alcançar uma educação inclusiva. 22% disseram que não. Queria agradecer a você que ligou, participou, respondeu a nossa enquete. Vou pedir para que as convidadas elas façam um comentário rápido a respeito desse resultado. Foram surpreendidas com esse resultado? Sim, 78% e não 22%. Não fui surpreendida, né? Realmente esse é um diagnóstico da educação inclusiva. Por isso que nós estamos aqui, vocês estão também recorrendo a esse tema sempre. Nós estamos nas redes estaduais, municipais, particulares. A professora tem um blog justamente para divulgar isso, porque nós precisamos atingir um nível de informação para que isso diminua. Mas é uma realidade, nós estamos nas escolas propagando, falando, educando, informando, dialogando para que chegue a uma diminuição, mas ainda avançamos muito, a educação inclusiva realmente veio com muitos avanços, mas ainda precisamos muito mais. É verdade, né? A enquete realmente não me surpreende, até porque nós estamos no processo engateando. Mas que felicidade que nós estamos engateando, porque pelo menos há 10, 15 anos atrás, não se via um jovem com síndrome de Down se formando, fazendo mestrado, né? Então, a discussão da educação inclusiva, ela vem aquecendo, sim, o debate, e eu acredito, sim, na materialização de uma escola inovadora que tenha como paradigma de quebra de conceitos uma educação inclusiva de qualidade. Ok, mais uma vez, muito obrigado a você que ligou e participou. Estamos agora na reta final do nosso programa. É o momento de agradecer aqui todo o ensinamento que tivemos hoje no assunto do dia. Primeiro, Lúcia Inês, muito obrigado pela sua participação. Professora de Educação Inclusiva, coordenadora pedagógica do Centro de Apoio ao Surdo. Ela também é intérprete de Libras. Muito obrigado pela sua participação. O último recado, considerações finais, fique à vontade. Aguardando que as escolas elas não fiquem esperando que a educação inclusiva venha para a escola lhe formar. Crie um espaço de educação inclusiva e com seus profissionais ele faça essa leitura. Nós temos hoje muitas facilidades. Nós temos muitos textos à nossa disposição. Nós temos também na rede pública espaços de formação. Nesse espaço de formação, como principalmente na política, na proposta político-pedagógica da escola, que ela esteja presente. Ele estando presente nas discussões de formação e na proposta político-pedagógica, já vamos avançar muito. Mais uma vez, muito obrigado, Lúcia. Também queria agradecer Jorgemima Mesquita, ela que é psicopedagoga e professora universitária. Muito obrigado também pelos ensinamentos. O espaço está aberto para o último recado. Pode ficar à vontade. Obrigada, Valderson. Obrigada, professora Lúcia, por poder conduzir conosco esse debate aqui. E assim, educação inclusiva é um processo de paradigma inovador, né? Então, nós precisamos acreditar e fazer com que esse sujeito, ele crie sobre ele mesmo um sentimento de pertença. E como nós falamos em blocos anteriores, a educação inclusiva gera novas necessidades, né? E eu queria encerrar aqui minha fala sempre dizendo, aprender é uma forma de se alimentar. Como eu tenho visto a educação inclusiva? Então, primeiro eu tenho que quebrar os meus paradigmas para poder quebrar os paradigmas educacionais e alcançar a necessidade do meu filho, do meu aluno e da escola que eu trabalho.
É isso. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigado aqui às nossas convidadas. Queria agradecer a você que está em casa, que ligou, participou aqui do nosso programa. Obrigado pelo carinho de sempre e a audiência também. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço e até lá!